Olá, boa noite a todos os nossos amigos do Instagram. Um momento muito especial que queremos compartilhar com cada um dos nossos amigos. E eu estou esperando a minha filha Letícia entrar para a gente poder então chamá-la aí ao vivo, né? Deixa eu chamá-la aqui. Letícia. Boa noite a todos que já estão entrando. Vamos compartilhar essa live. E olá, Letícia, boa noite. Letícia, tudo bem? Boa noite. Tudo certo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo na paz. O pessoal já está entrando, já está bombando a live aí. E a gente vai ter um momento muito especial, marcante, histórico, né? Tanto na minha vida como na sua também. Agora estamos mudando o jeito de trabalhar e esse é um momento especial que a gente consegue aí trazer como utilidade pública, né? Um assunto tão importante como esse que vamos tratar aqui. O assunto de hoje é as demandas emocionais em tempo de isolamento social. E eu tenho a alegria de ter aí a Letícia como uma referência na área da psicologia. Então, nada melhor do que a gente conversar com a psicóloga para poder, então, tratar desse assunto. Eu sou o pastor Augusto, para quem não me conhece, sou aqui de Registro Vale do Ribeira, minha formação é na área da teologia e também eu tenho formação na área social, né, que é o meu forte também. Já trabalhei muito com projetos sociais, tenho trabalhado aí nos bolsões de pobreza, e a Letícia me conhece aí há tanto tempo já, né? Já trabalhou comigo nessa área, e nós temos algo em comum aí também em Londrina, porque eu me formei aí na Faculdade Teológica Sul-Americana e tive uma experiência muito especial em Londrina, porque eu trabalhei com meninos de rua e as famílias dos meninos de rua. Então, na época do prefeito Bellinati, o seminário fez lá uma parceria com a prefeitura e eu acabei trabalhando como educador social naquele tempo, né, de 1997 até o ano 2000, trabalhando com uma equipe muito especial da prefeitura. Tinha psicólogo, pedagogo, tinha gente boa lá que me ensinava, que me ajudava no trabalho social. Eu aprendi muito, então eu tenho uma formação aí toda em Londrina, né? Uma formação muito especial que eu adquiri aí, né? E que me ajudou muito na minha caminhada como pastor. E eu tenho tratado, né, da espiritualidade do nosso povo, mas também eu não posso deixar de tratar da saúde emocional. Então eu queria que a Letícia se apresentasse agora, né, também falando da sua formação, para nós também, para os meus amigos, né, também conhecer você e a gente poder então começar o nosso bate-papo. Certo. Bom, boa noite para todos que estão aí falando aí na live já. Obrigado pela presença de cada um, né? Essa proposta é para que a gente possa trocar, né, as nossas experiências nesse tempo aí que tem sido conflituoso, né? Eu sou psicóloga, eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, vim trabalhar em Londrina quando eu me formei e tenho especialização em psicomotricidade, justamente por ter me dedicado ao atendimento com a psicanálise infantil, né? Mas também atendo crianças, adolescentes, adultos, né, dentro dessa visão da psicanálise. E também tenho feito um percurso de um tempo já com as crianças que têm atraso no desenvolvimento global, né? Tenho trabalhado com isso e me dedicado a esse assunto também, né? Então, vai ser um tempo bom aí da gente conversar. Verdade, nós temos um tempo aqui que o Instagram ele não permite que a gente passe de 1 hora, né? A ideia é nós fazermos aqui, talvez aí uns 40, 45 minutos, eu não sei se a gente consegue, talvez a gente extrapole o tempo, né? Mas a ideia é que vocês possam fazer perguntas, né? Enquanto a gente vai trabalhando o tema aqui, vocês aí de casa podem fazer perguntas
e certamente tem muita gente com uns nó na cabeça aí, porque não sabe como lidar com aquele filho adolescente, com aquela criança que está em casa, um idoso, né? A relação de família tem mudado nesses dias, e nós temos então vivido um caos emocional que tem afetado as famílias em nossos lares, né? Então isso está causando pânico, isso já tem causado agressividade. Alguns têm se fechado, outros têm buscado refúgio na bebida, nas drogas. Tem tanta coisa acontecendo, porque nos bastidores ninguém está vendo, mas tem muita gente preocupada, tem muita gente ansiosa, tem muita gente angustiada. Então nós precisamos pensar nisso também, né? Hoje aqui nós vamos tratar de saúde emocional, né? Quem quer saber um pouco mais das escrituras, da Bíblia, da teologia, eu já estou fazendo um monte de vídeo, de live, né? Mas hoje aqui a gente quer tratar desse tema da saúde emocional. E aí, Letícia, então vamos lá pensar numa primeira pergunta aí, né? Para que o pessoal possa já fazer as suas perguntas e a gente poder aqui responder algumas delas. O que fazer com a questão do desespero? Então, o confinamento tem deixado pessoas desesperadas, porque eu sou uma pessoa muito ativa, por exemplo. Eu detesto ficar parado. Eu tenho lidado com isso, né? Mas o que fazer com a questão do desespero? Sim. Bom, nós, né, estamos enfrentando aí uma crise mundial, né? E essa crise mundial, ela nos coloca diante de muitas incertezas sobre a vida, né? E as incertezas de algo assim, a gente não tem controle sobre nada daquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, na verdade, essa pandemia, ela veio assim, para colocar diante dos nossos olhos aquilo que a gente já tinha, né? Da incerteza da vida, né? Só como a gente tem um recurso e a gente precisa desse recurso para poder se sustentar, de um recurso onde a gente busca ideais, né? Planos, onde a gente faz planos futuros, né? A gente planeja toda a nossa vida, mesmo que as coisas ao longo da vida não vão ocorrendo como a gente gostaria que fosse, como a gente planejou. Mas nesse momento, a gente está vivendo um momento onde todos os planos, eles estão sendo desmoronados aí psiquicamente, né? Porque não tem o que fazer, né? E a gente é colocado diante disso. Nós não sabemos. E a maneira como cada um vai lidar com isso, que a gente está enfrentado às demandas emocionais, né? Então, é muito individual como cada um lida com o desespero de não saber. Na verdade é isso, né? Isso gera muita insegurança, né? Em todas as faixas etárias, né? E nós somos uma sociedade ativista, né? Nós todos, então, estamos envolvidos nisso. Sim. E são coisas que, para nós, né, a gente consegue lidar com as perdas. Dói, mas passa. Agora, o que adoece a gente mesmo é a solidão. Que talvez até mesmo dentro de casa, as pessoas se sintam sós, né? E essa questão da solidão também é uma questão que pega, né? Sim, é fundamental isso, porque a gente se relaciona com o outro, a gente vive na relação com o outro, né? Mesmo que alguns movimentos sejam feitos de pessoas individuais que gostam de ficar mais sozinhos ou mais isolados do outro, nós não conseguimos sobreviver sem o outro, né? E aí, quando a gente está colocado diante de uma situação que é desesperadora, que é conflituosa, a gente também precisa repensar a nossa relação com o outro. Como, nesse momento de isolamento social, a gente vai continuar fazendo trocas, né? E trocas com as pessoas que não estão na nossa casa,
né? Trocas com o nosso trabalho, trocas com a nossa própria família, né? Que estar tanto tempo junto, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de fazer coisas diferentes, é muito conflituoso, né? Os conflitos aí de cada um começam a aparecer mais evidentemente aí, né? Então... Eu não aguento mais lavar louça, Letícia. Eu já lavo muita louça aqui em casa já. Tá difícil. Deixa eu só... eu não posso me esquecer, né? Nós temos aqui na produção minha esposa Flávia, que está aqui do meu lado. A Letícia está com o Thiago lá também, que deve estar ajudando ela lá, né? Então nós temos aqui uma produção por trás e vocês podem fazer as suas perguntas, ok? Faça aí as suas perguntas relacionadas àquilo que a gente está conversando aqui, das demandas emocionais. E aí nós vamos responder algumas delas, né? Eu sei que não vai dar para responder de todo mundo, mas já podem começar a fazer as suas perguntas. E eu estou aqui com a Letícia, ela é psicóloga lá da Clínica Florescer, Desenvolvimento Humano, em Londrina. Então, ela tem atuado na sua área da psicologia, e eu sou aqui do Vale do Ribeira, pastor Guto, da Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema, e minha área é teologia. Então, nós vamos aí continuar nosso bate-papo, né? E eu estou falando de novo aqui, me apresentando de novo, porque tem muita gente que entrou depois, né? Então, vez ou outra, nós damos uma paradinha para se apresentar para quem entrou depois, para saber o que está acontecendo aqui, ok? Então, nós temos aí um grupo diferenciado, Letícia, dentro da casa, né? Nós temos idosos, e eu já conversei com alguns deles que estão ouvindo muitas notícias na televisão. Isso tem causado um pânico também, né? Porque por conta de se falar que o grupo de risco é acima dos 60, dos 70, e essas pessoas que o noticiário tem massificado, né? Que tem morrido por conta do Covid-19. Então a gente percebe que há uma angústia no coração dos idosos. As crianças, elas estão ansiosas dentro de casa. Também isso tem causado medo, angústia, né? As crianças estão com medo, por exemplo, dos pais morrerem, né? É uma coisa que a gente percebeu já aqui em casa mesmo, né? O medo, a angústia que se instala por conta dessas questões que estão sendo massificadas na mídia, né? Os adolescentes que estão entediados em casa, né? São realidades que têm aparecido e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a adolescência no final, mas e a relação conjugal, né? Que também a preocupação financeira, né? O quadro econômico que a gente tem previsto, né? A partir desse momento que tem sido em todas as nações. Então isso tem causado realmente grandes preocupações, grandes angústias. Eu queria que você falasse um pouquinho também relacionado a essas faixas etárias e a sua orientação com algumas delas aí. Quando a gente, retomando um pouco do tema da solidão, né, que você estava questionando, quando a gente se depara com um desespero, com uma incerteza ou com a falta de controle sobre as coisas, né, a nossa angústia vem justamente nesse tema principal aí, que é a morte, né? Então, as pessoas são levadas a repensarem. Ao longo da vida a gente pensa mesmo sobre a morte, né? Isso é natural, as crianças têm um processo, uma fase onde elas estão mais dedicadas a pensar sobre isso, né? Mas quando isso é escancarado no real pra gente, né? Isso na verdade causa um pânico aí da morte, né? E a gente às vezes precisa repensar o que a gente pensa da morte, como a gente vê isso, né? A nossa relação com o outro, de perder alguém que a gente ama, né? E isso é muito difícil porque
a gente se depara com um tema onde muitas vezes a gente não tem muitas palavras para definir o que a gente está sentindo, a gente é o real, né? Isso está aí, né? A morte, ela é real, né? E quando tudo isso veio do corona, né, escancarou totalmente a morte pra gente, né? Então, penso que é importante sim, né? A gente tem tomado os cuidados aí com que estão, conforme a orientação da saúde, né? O próprio isolamento já é, né, um cuidado que a gente tem com o outro, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com as mídias mesmo, como você disse, né? Porque a gente fica vendo isso o tempo todo, reafirmando na nossa cabeça que algo pode acontecer, ou que a gente pode morrer se a gente não fizer tal coisa, né? Isso é desesperador, né? E a gente só vai se dar conta porque a gente não fica pensando isso todo dia, né? Mas as pessoas estão sujeitas à morte a qualquer momento da vida. Aliás, as estatísticas estão aí para afirmar isso, né? O tanto de gente que morre em acidentes de trânsito, né? Na violência doméstica, tantas coisas que causam mais morte do que o vírus que hoje nos acomete, né? Então vale a pena. Chegou uma pergunta aqui, Letícia. Diz assim: como ajudar pessoas próximas que estão em pânico, né? É uma pergunta aqui da Heloísa, lá de Caraguatatuba. Como ajudar pessoas próximas que estão em pânico? É uma pergunta interessante porque, diante do que nós estamos vivendo, essa realidade do pânico, ela se instaura mesmo, né? Como uma doença emocional, e de repente até o Covid-19 desencadeou esse pânico. Sim, então, assim, quando a gente está diante de uma situação onde a gente é impotente, né, e a questão do pânico, ela tem muito a ver com essa fragmentação de a gente, como se a gente se desfragmentasse pelo corpo, pelo psíquico, os nossos ideais que vão caindo por terra, os nossos planos, as nossas expectativas, as nossas esperanças, né? É como se elas fizessem assim, como se elas caíssem por terra, né? E aí, nesse momento, é importante que a gente tenha um olhar de amparo, né? E o que é um olhar de amparo para essas pessoas? Muitas vezes a gente nem precisa dizer nada, né? Apenas dar um abraço, confortar essas pessoas, escutá-las, né? Se propor a escutá-las. Porque quando a gente não coloca palavras naquilo que a gente sente, isso é terrorífico. A gente não sabe o que fazer, né? Então, a gente precisa dar espaço para que aquela pessoa possa falar do que sente naquele momento, né? Para que ela comece a significar esse momento de uma outra maneira, né? De uma outra perspectiva. Né? É aí que a gente vai vendo o quanto nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade de reinventar as coisas muito grande, né? Então, é importante que não fique só focado no problema, mas também escutar as angústias do problema, mas também tentar encontrar perspectivas aí que sustentem essa pessoa que está em pânico. Isso. E aí, particularmente na área da teologia,